Bom, você já chegou em algum momento da sua vida que você estava tão cansado, exausto, realizando tantas coisas que o seu corpo simplesmente desligou? Pois é, acho que algumas pessoas já passaram por isso e são sintomas da nossa geração. Eu mesmo, no ano passado, né, foi um momento muito específico, eu vou falar mais sobre isso, mas eu parei para fazer uma baliza no carro, tinha acabado de acordar, tinha dormido bem, era um dia normal. E quando eu fui entrar com o carro, né, dar ré, simplesmente eu apaguei. E quando eu acordei, meu carro estava em cima de outro carro. Um carro que inclusive deu PT e me gerou vários problemas depois. Graças a Deus eu fiquei intacto. Meu carro também ficou intacto, né? Mas como eu disse, o outro carro deu PT. E eu quero falar hoje um pouquinho com vocês sobre burnout. É um assunto muito atual. Muita gente sofre disso, muita gente passou por isso. Inclusive, se você passou por isso, eu quero aqui que você conte o seu relato. Eu, por muitas vezes, falei que burnout é uma coisa de frouxo até, né? Vamos dizer assim. É óbvio que eu não acredito nisso, mas existe algum fundo de verdade nisso também. E eu vou explicar aqui um pouco do que eu acho sobre isso e técnicas e ferramentas que você pode utilizar para que você não passe por isso, para que você não acabe no burnout, para que você não acabe se autodestruindo. Então, se você caiu nesse vídeo aqui, meu nome é Gabriel Barreto, eu tenho feito vários vídeos na internet trazendo assuntos relevantes, eu falo um pouco de organização, produtividade, coisas nesse sentido, aliando com a minha experiência de vida, que é um pouquinho grande, né? Então eu tive a oportunidade aí de ser primeiro-tenente das Forças Armadas, trabalhei em empresas como Meta, na época o Facebook, né, de redes sociais, trabalhei também em bancos, no Nubank, e hoje eu sou empresário. Então eu falo aqui principalmente aos mais jovens, mas a todos aqueles que querem ouvir e podendo trazer um pouquinho da minha experiência, junto com as coisas que eu venho estudando. A minha própria empresa é uma empresa que trabalha com saúde, então eu tento aliar produtividade, eficiência, alta performance, saúde, tudo isso. E aí eu uso minhas histórias para poder juntar essas coisas. Então, fiquem aqui comigo que a gente vai falar um pouco de burnout, de ansiedade, desses problemas que afetam hoje as pessoas e como você pode se ajudar nesse processo, não se autodestruindo. Eu comecei esse vídeo falando de um processo que eu entendo que foi algo próximo ao burnout que eu tive e, dentre tantos outros, foi um dos momentos que eu percebi que o mundo corporativo não era mais para mim. Então eu fui militar, depois eu passei pelo mundo corporativo e durante muitos anos eu já tinha planejado me tornar empresário e esse foi um dos momentos em que eu tive certeza de que eu deveria sair do mundo corporativo. Então eu trabalhava em banco, tinha uma rotina não tão pesada, para ser sincera, mas eu estava fazendo muitas coisas. Então eu tinha que dar atenção ao trabalho, eu vou explicar um pouquinho mais desse contexto. Eu estava com a minha empresa rodando do outro lado, então tinha que me dividir entre um pouco os dois. Eu estava na época treinando forte para participar de campeonatos de jiu-jitsu, então eu já tinha lutado brasileiro, queria disputar algum outro campeonato. Então muitas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. E dentro do trabalho, que foi uma das coisas que realmente me pegou, eu tinha uma liderança muito ruim, uma liderança muito... Pô, odeio essa palavra, mas até para traduzir aí para muitos de vocês aí que são mais jovens, tóxica ali, né? Um chefe que começava às 6 horas da manhã me mandando mensagem, me ligava até tarde da noite. Um cara que não cobrava por prioridade, mas, enfim, vários problemas ali. Além disso, tive problemas com outros níveis de diretoria. Eu não estava muito feliz. As pessoas que me rodeavam no trabalho não eram pessoas com quem eu via sentido, né, ter algum tipo de contato e tudo mais. Eu também já não me via muito mais na empresa, então foi um conjunto de coisas que foram causando muito estresse e ansiedade. E para quem me conhece há muito tempo, para quem me conheceu no Exército, para quem me conhece na Meta, né, quem me conheceu ali, ou até na WeWork, que foi uma outra empresa que eu trabalhei, sabe que eu sempre fui um cara que sempre lidei muito bem com as crises. Eu sempre lidei muito bem com os problemas. Eu sou um cara que, quando as pessoas estavam sempre desesperadas, eu sempre colocava aqui e falava, galera, 12 por 8, vamos resolver, vamos pensar. Sempre fui muito bom em tomada de decisões. Mas eu estava sendo atacado em vários lados, trabalhando demais, treinando demais, e o excesso de tudo durante muito tempo acaba deixando algumas sequelas. Então o meu corpo, ele entendeu ali o problema de viver na cidade. Então meu corpo me deu o meu primeiro aviso. E o nosso corpo sempre avisa quando as coisas estão começando a ficar ruins. Por isso que eu falo para vocês, o burnout ele não acontece de uma hora para outra. O seu corpo vai dando diversos avisos para vocês.
E olha que eu sou um cara que eu sempre cuido da minha rotina. Então estou sempre muito preocupado com o meu sono e vocês podem olhar até pela minha empresa Apex, né? A gente tem os óculos bloqueadores de luz azul para que você possa ter uma melhor indução e qualidade de sono. Nós temos a Mouth Tape, né? Que vai te ajudar a trabalhar uma respiração nasal, vai melhorar o seu sono também. Também vai respirar pelo nariz, saber respirar, e isso é uma coisa que eu aprendi. Já conheci um pouco, mas eu tenho aprendido cada vez mais como saber respirar pode te fazer bem. Até enquanto eu falo aqui, lembrar de respirar, a respiração durante um momento de mindfulness, de meditação. Minha empresa também tem as banheiras de gelo. Você não consegue fazer uma imersão no gelo se você não souber ter uma boa respiração, se você não controlar os teus impulsos nesse sentido. Então a respiração é algo importante. Teve um problema no trabalho, teve uma crise de ansiedade, saber respirar. Isso é muito falado no mundo militar também, os próprios Navy SEALs. Então, isso fica até uma dica para vocês aqui. Aprendam a respirar, a saber realizar uma respiração nasal. Muitos de nós temos uma respiração ruim. Nós tendemos a respirar pela boca, uma respiração desfuncional. E muitas vezes a gente acaba até hiperventilando. A hiperventilação pode gerar causa de emoções para as pessoas, no sentido de ansiedade, de tomadas de decisão impulsivas. Então, primeira coisa, estudem sobre respiração, vejam se vocês são respiradores bucais crônicos, se vocês podem melhorar uma respiração nasal. Já faço merchan do meu produto, entrem na Apex, procurem lá a Mouth Tape. Já junto com a primeira coisa que eu ia falar, a primeira coisa que vocês têm que entender no burnout é, primeiro, você está cuidando de si mesmo? Como estão os seus hábitos de saúde? Quais são eles que você tem que ter atenção? Sono, você tem dormido o suficiente? Você tem tido uma boa qualidade de sono? Como é que você monitora isso? Aí você pode, às vezes, até fazer uso de suplementos, uso de equipamentos de biohacking, como óculos de proteção de luz azul. Você pode utilizar relógios, como o meu Garmin, para monitorar o seu sono. Tá? Você pode tentar dormir mais cedo, acordar um pouco mais... Entendeu? Gerenciar ali de forma que você possa dormir bem. Sono é inegociável. Já falei da respiração. Tem um momento para si, um momento de mindfulness, pode ser um momento de oração. Se você for católico que nem eu, de repente rezar um terço, fazendo uma boa respiração, fazer uma meditação, fazer uma contemplação. Pega alguma coisa bonita que tem perto da sua casa, de manhã, se expõe pela manhã à luz do sol, contempla alguma coisa bonita. Isso vai te ajudar a reduzir os níveis de cortisol. Isso vai te ajudar a ter menos ansiedade. Como está a sua alimentação? Alimentação é um pilar importantíssimo na nossa vida. Você tem se alimentado bem? Você tem comido produtos não industrializados? Comida de verdade? Tem comido frutas? Tem comido carne? Você tem efetivamente se alimentado? Você se entope de refrigerante? Você se entope de chocolate? Come doce pra caramba? Essas coisas são importantíssimas, né? E influenciam diretamente na questão do burnout. Tá? Você tem treinado? Tem liberado endorfina? Você tem alguma coisa que você ame fazer? Um hobby? Você lê? Eu, por exemplo, o jiu-jitsu é uma hiperválvula de escape para mim. Ele é muito importante, né, nesse processo. Então, por exemplo, nesse meu problema que eu tive, foi porque o jiu-jitsu, que é meu hobby e válvula de escape, eu estava muito focado, eu queria muito ganhar um campeonato naquele momento. Acabou saindo de uma válvula de escape para uma coisa que estava me atormentando também. São coisas a se pensar, tá? Então, alimentação, treino, sono, sol diário, todas são coisas inegociáveis. É importante você ver como está isso no teu dia a dia. E eu estava fazendo tudo isso e mesmo assim ainda tive um problema. Mas como eu disse, esse foi um primeiro aviso. Então tenham atenção aos sinais. Prestem atenção aos sinais que teu corpo te dá. Se você dorme, tem dormido bem, mesmo assim você tem acordado cansado, se você tem tido perdas de memória, se você não tem conseguido se concentrar nas atividades do trabalho. Aí vamos para outro problema, o uso do celular, das redes sociais, das distrações o tempo inteiro. No meu último vídeo eu falei só sobre foco, vejam esse vídeo. Como é importante a gente poder fazer um trabalho focado. A gente eliminar distrações durante um tempo, nós estamos viciados. É um problema do século XXI. O tempo é muito importante, eu sempre falo que o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem na vida, né? E onde a gente aloca o nosso tempo, onde está nosso coração. Mas ele de nada vale se nós não temos foco e atenção naquilo que nós estamos fazendo. Não adianta você estar em algum lugar legal, mas o tempo inteiro mexendo no celular, o tempo inteiro mudando as coisas. Tá? Esse é um problema que eu vivo também. Então, assista o meu último vídeo que pode ajudar bastante vocês aí. Então, por que eu falei sobre esse vídeo?
Primeiro que assim, eu quero mostrar para vocês que até um cara como eu quase incorri nesse problema. Mas óbvio, eu consegui ouvir os sinais do meu corpo e eliminei isso. Então, essa é a primeira coisa. Sempre que você vê os sinais, a maioria das pessoas acaba nisso porque ela vê os sinais e não presta atenção. Quantos de nós não prestamos atenção em nós mesmos? Não sabemos nem que alimento que faz bem ou mal pra gente. A gente não sabe se às vezes um alimento causa gases pra gente ou não. A gente não está inserido na realidade, a gente não presta atenção em nada. Então prestem atenção aos sinais. E aí o burnout, né, ele não é apenas um cansaço, ele é uma síndrome reconhecida e ele pode ser por exaustão emocional, né? Então você se sente, ele é caracterizado na verdade, né, por exaustão emocional, tem um processo de despersonalização, né, que pode ser um distanciamento, uma apatia à vida, uma irritabilidade muito frequente, um cinismo, tá? A sensação de ineficácia, de incompetência, você sente sempre que nada que você faz é útil, você sente que o seu potencial está sendo desperdiçado, ou que você nem tem potencial. Então, isso vai gerar problemas, inclusive, nos seus hábitos. Então, é um ciclo vicioso, às vezes os seus hábitos não estão bons, você gera uma crise de burnout e ele piora os seus hábitos. Por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Porque um grande amigo meu, que é um cara muito foda, assim, um advogado muito bem sucedido, um cara que, pô, extremamente inteligente, bem articulado, ele postou hoje nos stories que ele estava num ritmo muito estressante e acelerado de trabalho, e esses dias ele estava vendo um vídeo no YouTube, enquanto ele escovava os dentes, parece, ele teve um desmaio. E aí ele viu que realmente o corpo estava pedindo um pouco de descanso, estava dando o primeiro sinal. E eu mandei uma mensagem para ele, a gente trocou uma ideia e falei, cara, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso porque quantas pessoas não sofrem disso daí. E aí por que isso acontece de maneira geral? Pode ser uma alta carga de responsabilidade, às vezes você está com muita responsabilidade no trabalho, mas você está com muita responsabilidade em casa, você está com muita responsabilidade em diversos outros pontos. Eu falei que eu estava trabalhando no banco, empreendendo, eu tinha a questão do jiu-jitsu, só que eu também tinha várias outras coisas no meu âmbito pessoal. Eu tenho muitas responsabilidades no meu âmbito pessoal, familiar, e quando essas coisas estão muito afloradas, isso também me afeta muito. Então, como é que está a sua vida hoje? Você tem que saber olhar para isso, né? Falta de limites claros, então entre trabalho, vida pessoal, lazer, então saber um momento que você fala, cara, daqui eu não posso mais passar. E tá ligado diretamente com o fato de você ouvir os sinais do teu corpo. Produtividade mal direcionada, que é o assunto do vídeo anterior que eu falei para vocês, o foco. Se você está fazendo uma atividade e você troca e se distrai o tempo inteiro, você está fazendo um projeto, mas toda hora você olha o WhatsApp. Você está jantando com a tua esposa, mas toda hora você fica ali teclando. Você não faz nada com foco, você não para no teu dia. Você não tem um momento consigo mesmo também. E aí talvez o único momento que você tenha consigo mesmo é o momento que você deita na cama. E aí é o único momento que você consegue pensar um pouco na vida, porque todo o resto você está mexendo no celular, está fazendo outra coisa. E aí o que acontece? Insônia. E aí prejudica o teu sono e aí fica tudo mais difícil. Por isso que o mindfulness, a meditação, a contemplação é tão importante. É tão importante para você conhecer os teus pensamentos, ouvir um pouco o que sua mente está dizendo, pensar sobre os assuntos. A gente não pensa mais em nada. Pensem sobre isso. A ausência de ciclos de recuperação. Se a gente treina muito musculação, se a gente treina muito jiu-jitsu, por exemplo, a gente precisa ter um tempo de descanso. E isso na vida. Se você precisa de descansar por conta de teus limites físicos, você precisa descansar também por conta dos teus limites psicológicos. Precisa de clareza mental também. Então, você tem colocado esses limites e esses ciclos de recuperação, porque assim, eu sempre falo isso, vão existir momentos na vida que a gente precisa rampar, que a gente precisa acelerar, e que a gente às vezes vai ter que abrir mão de outras coisas, às vezes do treino, do sono, por um período determinado. Mas isso não pode fazer parte da sua vida por muito tempo. Então escolha bem suas batalhas e se planeje. E agora a gente vai falar justamente das dicas, estratégias que eu penso e que eu falo na minha comunidade, que eu falo nas minhas aulas, né, que eu faço nas minhas mentorias e que eu executo no meu dia a dia, que são estratégias que você pode começar hoje, tá? Eu vou dar uma pincelada nela, se você quiser conhecer mais, entra na minha comunidade ou até mesmo na minha aula, né, na minha metodologia, a Rotina 10x, tá por um preço bem acessível aqui, a comunidade é um pouquinho mais cara, eu vou deixar na descrição. Primeira coisa, você ter um bom planejamento semanal. Por que eu gosto de planejar semanalmente?
Porque a semana ela é um bloco completo, né, de como a gente consegue se dividir. Você tem 5 dias de trabalho, 2 dias de descanso. Esses dias de descanso podem ser uma vantagem competitiva se você puder usar esses dias. Então a semana ela tem 168 horas. Eu ensino nas minhas aulas como você fazer um exercício das 168 horas, tendo uma big picture, né, tendo uma visão ampla de onde você está gastando o seu tempo e de quanto tempo você tem livre. A partir desse exercício você consegue olhar e falar assim, cara, eu tenho 30 horas livres na minha semana, o que eu estou fazendo com isso? Será que eu estou gastando tudo isso no celular? Sendo que eu podia estar aprendendo um novo idioma, podia estar aprendendo a tocar violão, não sei. E aí você fez o exercício das 168 horas, você vai pegar o seu domingo, vai pegar meia hora do seu domingo e você vai definir as atividades dentro da semana. E dentro dessas atividades você vai colocar reuniões que você não pode mudar, né, atividades que você não pode mudar de maneira geral. Você vai colocar as suas prioridades, e essas prioridades têm que estar de acordo com os seus objetivos de longo prazo. Você vai colocar blocos de tempo de trabalho focado para as atividades que forem mais importantes, relevantes e que necessitarem de um tempo real de trabalho. E aí depois você vai colocar outras atividades, dependendo do nível de prioridade, seus treinos, sua família e tudo mais. Então você vai encaixando ali e você vai tendo uma visão mais macro da sua semana. Eu gosto de usar o Google Agenda, mas você pode fazer no Planner, você pode fazer num caderno mesmo, você que gosta, você que sabe. E aí, por exemplo, se você pegar o estudo de Macan em 1994, que é um estudo sobre gestão do tempo, ele diz que o planejamento reduz o estresse percebido. E o trabalho focado pode até melhorar questões como depressão. Não que ele vai melhorar a depressão, mas que a falta desse planejamento, a falta desse trabalho focado pode te gerar depressão por conta do estresse. Então, saber definir as suas prioridades. Para que você possa definir suas prioridades, você precisa saber dos seus objetivos de longo prazo. E aí você pode usar materiais como, por exemplo, a matriz de Eisenhower. Tá? Para quem não sabe, vou deixar aqui a matriz, mas pesquisem aí. Tá? Vocês podem usar o livro, por exemplo, A Única Coisa, né, que ele pergunta qual que é a única coisa que eu vou fazer no meu dia que vai me levar ao meu objetivo de longo prazo. Então, foca no que é importante, foca no que é prioridade para você, não necessariamente no que é urgente. Se você focar só no que é urgente, você vai apagar incêndio durante o seu dia, vai chegar do trabalho, vai sentar no sofá e vai sentir que seu potencial está sendo desperdiçado, que você não consegue avançar na vida. Tá? Então pense um pouco sobre isso. Então, saber as suas prioridades, ter definido, trabalhar nelas, vai reduzir a sobrecarga mental e a sensação de estar sempre cansado. Se você tiver um planejamento semanal e prioridades bem definidas, você também vai precisar tomar menos decisões, que é uma coisa que estressa muito o nosso corpo. A gente tem uma quantidade limitada de decisões que a gente pode tomar no dia. Então preste atenção sobre isso. Eu falei durante o planejamento semanal de você ter blocos de tempo de trabalho focado, é o que eu chamo de sprint. Eu falo disso no vídeo anterior também. Então separe blocos de tempo que podem ir de 15 minutos a 90 minutos de trabalho 100% focado em alguma coisa. Sem celular, joga o celular longe, arruma a sua mesa de trabalho, foca só naquilo. E tenha pausas ativas, né? Pausas em que você vai ter um momento de relaxamento, tomando um café, relaxando, fazendo um non-sleep deep rest, que é uma técnica do Huberman. Andrew Huberman é um neurocientista da faculdade de Stanford, que é uma maneira de você simplesmente deitar em algum lugar, colocar as pernas para cima e você poder ter um non-sleep, né? Então você não precisa necessariamente dormir, mas deep rest, né? Então um descanso profundo. Então é uma maneira de você só simplesmente não fazer nada. Respirar, concentrar na sua respiração nasal sempre, relaxar, sentir um pouco o teu corpo, tá presente. Pode ser uma meditação também, tá? Enfim, bloco de tempo de trabalho focado, descanso. Sono e recuperação física. Existem diversos estudos que mostram que a privação de sono leva ao burnout. Aumenta consideravelmente o risco de burnout. Então aprendam a dormir. Se você utiliza muita tela, vai buscar um óculos de proteção de luz azul. Falei da Apex, mas enfim, né? Vai buscar suplementos que possam te ajudar. Procura ajustar a sua agenda na semana para que você possa ter um período de sono adequado. Converse com o seu parceiro, com a sua parceira, né, com o seu esposo, sua esposa, para vocês poderem dormir antes, dormir mais cedo, de repente acordar mais cedo, se exporem ao sol
pela manhã, evitar cafeína à tarde para ter um sono melhor. Tá? Eu tenho um vídeo aqui só sobre sono, se vocês quiserem olhar. Então procure dizer não e eliminar atividades de baixo retorno. Tá? Lembra que foca nas suas prioridades. Compromissos que não fazem muito sentido para o teu business, para a tua vida pessoal, corta essas coisas, aprenda a dizer não. Aprenda a não precisar encontrar lá aqueles teus amigos para ir beber aquela cerveja, às vezes gastar um tempo pra caramba e não dá em nada, sabe? Pensa um pouco sobre isso. E reconhecer fases e ciclos, né? Então, se preparem mentalmente para os momentos em que vocês vão precisar trabalhar mais tempo e vão precisar dedicar realmente e abdicar de outras coisas para construir uma coisa que faz sentido para vocês. Mas aí vocês têm um objetivo a ser alcançado. Quando alcançar aquele objetivo, você retorna e balanceia. Eu não acredito em equilíbrio. Não dá pra gente equilibrar. Ninguém que quer fazer alguma coisa extraordinária consegue equilibrar a vida, mas precisa ter balanço. Eu tenho um objetivo, eu vou entregar tudo nesse objetivo por X meses. Tá alinhado, entendeu? Por X meses, quando eu conquistar esse objetivo, eu vou balancear. Eu vou voltar a cuidar da minha saúde. No meu vídeo de prioridades aqui do YouTube, eu falo, por exemplo, para você fazer uma avaliação das áreas da tua vida e ir balanceando conforme for. Então eu quero deixar bem claro para vocês que mesmo eu que vivo a produtividade, quase caí num burnout, tive um problema, né? Como eu falei para vocês, eu fui fazer a baliza, meu carro entrou no outro carro, eu acordei, meu carro estava em cima do outro carro, graças a Deus eu saí intacto. Graças a Deus no meu carro não aconteceu nada, mas eu dei PT no outro carro, tive um problema do caramba com o seguro, quase tive que pagar o carro, tive vários problemas, entendeu? Mas isso me chamou muita atenção e me fez mudar naquele momento. Eu sempre fui um cara que fiz muita coisa, desde o exército, tinha todos os meus momentos do dia ocupados. E aí também nesses momentos eu vejo que muitas vezes a disciplina e a produtividade não é só sobre fazer mais, mas é sobre saber o que não é para fazer também, é saber direcionar a minha atenção, meu foco e meu trabalho para o que é prioridade e quando parar. Pensa um pouco, eu quero que você pense agora no final desse vídeo, que atividades que você está fazendo que não te dão retorno nenhum, que tem te feito mal, que ambientes que você pode mudar para sair desse caos, sabe? Para cuidar um pouco mais de você, para se curar. E se você assistiu até aqui, não esquece obviamente de se inscrever no canal, curtir, mas me conta aqui sua experiência também sobre isso. Me conta se curtiu, se fez sentido esse vídeo para você. Tá? Compartilha com um amigo aí que possa estar passando por uma situação difícil. Beleza? Então, foi um prazer aí mais um dia conversar com vocês. Tamo junto. Os